Muitas vezes nós lemos a Bíblia e não percebemos que através dela Deus está falando conosco. Isso acontece normalmente quando a leitura da Bíblia se torna para nós um hábito ou uma obrigação. E não é feita mais com o objetivo de ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Quando nós vamos até Jesus, Ele sempre tem uma mensagem para nos dar. Sempre tem algo a nos dizer. E as suas palavras têm sempre o objetivo de nos acrescentar bênçãos a nós e aos que dependem de nós. Entretanto, só poderão encontrá-lo aqueles que o buscam de todo o coração. A mensagem de hoje, ela é baseada em uma pergunta que Jesus fez a Pedro. Tudo que está na Bíblia que aconteceu no passado, também é para nós em nossos dias, porque assim como Deus é imutável, assim também a sua palavra não fica ultrapassada. Me dá só um minutinho que eu já volto para falar desse assunto. Jesus havia sido crucificado, morto e sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Marcos, capítulo 16, versículo 9, narra da seguinte maneira: Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. E foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que vivia e que ela já tinha visto ele, não creram. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez a 2 dos discípulos que iam para o caminho de Emaús, os quais foram também e anunciaram aos outros, mas estes também não deram crédito. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E ele se manifestou a eles dessa maneira. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Então Pedro disse para eles: Eu vou pescar. E responderam-lhe: Nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, não tendes nada que comer? E responderam-lhe: Não temos. E disse-lhe ele: Lançai as redes à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. E então João disse a Pedro: É o Senhor. E quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. E entrou Simão Pedro no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus então, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos.
depois de ter ressurgido dentre os mortos. Só para observar, essa havia sido a segunda pesca maravilhosa. A primeira havia acontecido no lago de Genezaré, no início do ministério de Jesus. E esta agora aconteceu no mar de Tiberíades, após Jesus ter ressuscitado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Passado algum tempo, Jesus tornou a lhe perguntar: Simão, filho de João, amas-me? E respondeu-lhe Simão: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe então Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. E perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E então Pedro se entristeceu por ter-lhe Jesus perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe então Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. É bem provável que você já conheça essa passagem do Evangelho, mas muitos ainda não conhecem. Mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Mesmo para aquele que já conhece, quando ele lê de novo, ou ouve de novo, Deus se manifesta para falar uma coisa nova para ele. Nunca é por acaso. Ou seja, se estas palavras chegaram até você hoje, pode ter certeza que não é por acaso. Deus tem algo a lhe dizer, como ele disse a Pedro naquele dia. Primeiro vamos observar que sempre que Deus vem até nós, é para nos abençoar. Preste atenção nisso. Os discípulos não tinham nada para comer naquele dia. Haviam pescado a noite toda e nada tinham apanhado. Jesus então lhes saciou a fome com abundância. Quando Jesus veio, primeiro veio suprir a necessidade deles. Antes de pedir algo para nós, Jesus nos dá. E sempre nos dá com abundância. Mas depois de suprir as nossas necessidades, Ele espera que de alguma forma nós também possamos servir aos outros. Pedro era discípulo de Jesus. Era um seguidor do Mestre. Por que será que Jesus lhe teria feito tal pergunta? Não sei, mas Jesus certamente tinha motivo para lhe perguntar. Se Jesus perguntou a Pedro se Pedro o amava, ele tinha um motivo. Deus nunca nos fala por acaso. Nada do que Deus nos fala é por acaso. Pedro era pescador. Talvez, depois da crucificação de Jesus, a sua atenção estava novamente voltada para o seu antigo trabalho. Quem sabe, se você que agora também é um discípulo de Jesus, não está dando mais atenção ao seu trabalho do que ao Mestre. Não é errado nós trabalharmos, pelo contrário, mas o que não podemos é amar mais o nosso trabalho do que ao Senhor. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que a estes? De repente o amor de Pedro, pelo seu trabalho, pelas suas atividades, era maior do que o amor dele por Jesus. Ao fazer o milagre da pesca, Jesus mostrou para o Simão Pedro que o nosso sucesso nem sempre depende do nosso trabalho. Mais uma vez, eles haviam trabalhado a noite toda e não tinham pescado nada. Mas quando deram atenção ao que Jesus dizia e observaram o que ele lhes mandara fazer, então pegaram muitos peixes. Nós não podemos amar mais as coisas do mundo do que a Deus. Tudo em nossa vida é importante, mas Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Como Jesus perguntou a Pedro naquele dia, hoje, Ele pode estar te perguntando: tu me amas? José, tu me amas?
Marta, tu me amas? Joaquim, tu me amas? Você consegue ouvir a voz de Deus te perguntando, tu me amas? Ele tem um mandamento para você. Apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo, apacenta as minhas ovelhas. E como tem ovelhinha de Jesus perdida por esse mundo afora? Certamente você conhece ao menos uma que está por aí perdida nos problemas, nas dívidas, nos vícios, na prostituição, na mágoa, cheia de feridas na alma, no coração, no corpo, cheia de enfermidade, cheia de rancor, de ódio. Almas desesperadas, que já não sabem mais o que fazer. Pessoas sem rumo na vida, que estão caminhando para o fim sem esperança, sem luz. Será que você está fazendo a sua parte para levar a palavra de Deus até essa pessoa? Ou será que você não tem tempo para isso? Não tape os seus ouvidos para Jesus. Hoje Ele está te fazendo uma pergunta. Você aí, moça, rapaz, senhor, senhora, jovem, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo, faça alguma coisa para que essa pessoa necessitada me conheça. Fale de mim para ela. Diga para ela que eu vim para que ela tenha vida, e vida com abundância. Diga para ela que não importa o que tenha acontecido no passado. Jesus não veio chamar os justos, e sim os pecadores. Ele não veio para julgar ninguém pelos erros do passado, ou pelos seus defeitos. Ele veio para perdoar todos os nossos pecados e curar todas as nossas enfermidades. Ele veio para que tivéssemos vida. Ele veio para levantar o caído, para livrar o oprimido, para pôr a salvo aquele que está sendo perseguido e para dar vida aos que já não têm mais esperança alguma. Tu me amas? Tu amas Jesus mais do que as tuas tarefas do dia a dia? Apacenta as ovelhinhas do Senhor. Participe do nosso trabalho. Convide as pessoas para assistir os nossos vídeos. Compartilhe nas redes sociais. Coloca no feed de notícia do seu Facebook. Liga para aquela pessoa que está sofrendo. Fale de Jesus para ela. Convide o seu colega do trabalho, sua coleguinha da escola. Convide ela para estudar a Bíblia com você. Não tape os ouvidos para o que Deus diz no seu coração. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele terá que lhe fazer a mesma pergunta? A ordem dele é, apacenta as minhas ovelhas. Obedecer ou não obedecer é uma prerrogativa sua. Vamos orar? Senhor, obrigado por me amar. Eu não posso imaginar como seria a minha vida sem o Senhor. Tu és o meu socorro, sempre presente nas horas de angústia e dor. Nas horas de tristeza, é em ti que eu me alegro. Quando vem a perseguição, em ti eu me refugio. A tua repreensão e os teus ensinamentos me consolam. Tuas promessas me fazem caminhar seguro. E na hora que bate o desespero, o Senhor se torna a certeza da minha vitória. Obrigado, Senhor, porque um dia alguém me ensinou a teu respeito. Pai, que o Senhor me dê sabedoria e direção, para que eu também possa fazer o mesmo pelo meu semelhante. Visite agora, Senhor, estas pessoas
que eu vou dizer o nome. Diga para Deus o nome das pessoas que você quer que Ele visite neste momento. Pai, onde quer que elas estejam agora, que elas sejam visitadas pelo Teu poder. Que recebam em suas vidas o toque do Espírito Santo, que cura, que liberta, que abençoa, em nome de Jesus Cristo. Eu dou a bênção para cada pessoa que está me assistindo, e que esta bênção seja multiplicada na vida daquele que está dizendo em seu coração: a partir de hoje, eu vou buscar a ovelhinha que está perdida e vou trazê-la até o Senhor. Que assim seja. Amém.